Cara, então, eu não sei se todos vocês sabem, mas eu saí da escola há mais ou menos um ano. E assim, graças a Deus mesmo, eu me formei. E, cara, eu não gostava muito da escola. Não sei se, sei lá, vocês sabiam disso, mas, cara, essa dinâmica de acordar cedo e aí ter que ouvir alguém no quadro falando, desculpa, Clóvis, a sua aula com certeza é maneira. Mas, no geral, assim, cara, eu tinha uma dificuldade. Só que, cara, numa aula eu aprendi uma parada muito maneira que eu queria explicar para vocês do jeito mais simples possível. Há mais ou menos 70 anos atrás, um lugar lá na pontinha da Ásia entrou numa guerra. E qual foi o contexto dessa guerra? Cara, tinha acontecido a Segunda Guerra Mundial, uma guerra bizarra, e aí o mundo assim estava dividido em dois bondes. O bonde dos países que estavam fechados ali com os Estados Unidos e o bonde dos que estavam fechados com a União Soviética. E o país, cara, o mundo estava bem dividido nesse sentido, assim, pô, eu sou dos Estados Unidos, tenho a ver com os Estados Unidos, tem a ver com a União Soviética. Só que, cara, nesse paísinho pequeno, os malucos racharam no meio, assim, ó, eu sou do norte, eu sou junto com a União Soviética, eu sou do sul, eu sou junto com os Estados Unidos, a gente não se fala mais. Cara, a Coreia viveu essa divisão. E só que nesse processo, assim, que foi rolando essa guerra, algumas pessoas tentavam sair do norte e migrar para o sul, para ter melhores condições de vida. E nessas saídas, cara, infelizmente muitas pessoas acabavam deixando familiares para trás. Sim, pais deixavam filhos e irmãos deixavam irmãos. E, cara, depois desse fechamento, assim, essas pessoas viveram muito tempo sem saber como uma pessoa querida estava. Um pai, cara, que passou a acordar todos os dias sem saber se o filho estava vivo, sem saber se o filho estava passando fome, sem saber se o filho estava preso, sei lá, o cara... Então, assim, essa angústia aconteceu porque eles estavam isolados de alguém que eles amavam, sacou? E aí eu não sei se vocês gostam de velhinhos, mas, mano, os velhinhos da Coreia são muito fofos. Aconteceu o seguinte, depois de um maior tempão, houve um reencontro, assim, cara, muito emocionante as fotos. O pessoal, 80 anos pra cima, se encontraram, tinha um maluquinho, um velhinho de 100 anos, assim. Aí se encontraram, aquele abraço, porque finalmente teve aquele reencontro. Mas, cara, eu queria que vocês pensassem, assim, imagina se um dia você acorda e uma pessoa da sua casa, com quem você está acostumado, a quem você está acostumado a ver, uma pessoa que está junto contigo ali sempre, e do nada essa pessoa some. Você não tem explicação por quê, cara. Pô, do nada seu irmão, seu pai, sua mãe some, você não sabe o que aconteceu. E você vai ter que conviver com isso. Cara, só de pensar nisso eu já fico bastante angustiado. Pô, se meus irmãos sumissem, seria terrível. Mas a gente vai falar de um texto hoje em que um salmista vive uma dor ainda pior do que essa, ainda pior do que a galera da Coreia, ainda pior do que essa que a gente simulou. O cara, ele passou a ficar isolado do próprio Deus. Cara, então, já trazendo para vocês, a gente não vai ler um texto tranquilão, um texto super feliz, good vibes, não, cara, a gente vai ler um texto pesado, um texto bem triste, mas tem aquele hino clássico, cara. Clovinho acho que vai me ajudar. Aquele moleque que é uma bênção, o Luan Santana. Ele escreveu uma letra assim, ó. Não vai saber o que fazer quando a bad bater. Vocês conhecem? Alguém que conhece aí? Levanta a mão. Pô, que bom que vocês conhecem. Então, cara, eu tenho a expectativa real de que até o final dessa pregação vocês vão saber o que fazer quando a bad bater, cara. Vocês vão saber o que fazer. Não vai ter esse mimimi. Beleza? Eu também espero que eu não chute nada para fora. Jeff, já te peço perdão por antecipação, mas talvez aconteça uma catástrofe. Mas, cara, se vocês querem saber o que fazer quando a bad bater, preciso que vocês façam uma parada agora. Que é abrir a Bíblia de vocês no Salmo 42. A gente vai ler um pouquinho picotado, mas eu vou guiando vocês, vai dar tudo certo. Bora aí, Salmo 42, o verso 1 mesmo. Geral abriu? Alguém não abriu? Pô, beleza. Balançaram a cabeça aí. Fico feliz, cara. Então, vou puxar aqui. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite,
pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Agora vai para o verso 9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Agora, pula para o capítulo 43, o verso 3. Beleza? Capítulo 43, capítulo seguinte, no verso 3. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Cara, o que se passa nesse salmo? A sede do salmista por Deus, ela já é expressa de cara no primeiro versículo. Ela é comparada à sede de água por um animal, por uma corça, né? Na mente do salmista, se colocar na presença de Deus era algo necessário para sobreviver. E justo aí que aparece o principal motivo da tristeza do cara. Por algum motivo, ele estava impedido de ir até Jerusalém, que era o lugar onde Deus se manifestava naquela época. Ele se perguntava, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? E além disso, lembrava dos tempos, indo a caminhada, né, a procissão até a casa de Deus. E, o cara realmente experimentou a dor de estar isolado, cara, mas estar isolado do próprio Deus. Só que, apesar disso tudo, o salmista faz uma parada que eu não sei se eu conseguiria fazer. Cara, ele faz declarações bizarras e maravilhosas de esperança, de confiança. Ele diz para a própria alma que ela deve ter esperança pelo fato de Deus ser seu Salvador. 2, ele confia que um dia irá voltar a Deus, a fonte da sua plena alegria. 3, ele confia que voltará com a harpa para louvar a Deus. Levi está tocando baixo, se fosse Levi escrevendo, ele iria com baixo louvar a Deus. Zoeira boba, ridícula, foi mal. É que Levi não costuma tocar baixo, não sei se vocês estão ligados disso. Cara, e a verdade é que, apesar de todas as paradas maravilhosas que o cara falou, o salmo termina triste. O salmo termina triste. Depois dessas declarações, ele fala assim, ele volta para o refrão. Por que está tão triste, ó minha alma? E, cara, com certeza desse salve começa triste e termina triste, que a gente vai aprender umas paradas tops sobre superar a tristeza. Beleza? Vocês já acreditam nisso? Vocês vão acreditar. Eu espero. Cara, a primeira coisa que a gente pode aprender é que não existe lugar comparável à presença de Deus. Cara, não tem lugar que se compare à presença de Deus. Mais uma coisa que eu aprendi na escola que eu não gostava. Eu aprendi um poema, por causa da trigonometria, na verdade, mas o poema, cara, é do Gonçalves Dias. A historinha diz, Clóvis pode me repreender depois, por favor. Mas a historinha diz que o poeta estava em Portugal e a terra dele era o Brasil. E aí o poema é aquele clássico, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, que aqui cantam, não gorjeiam como lá. Então, assim, eram duas situações. Estava em Portugal, tinha o Brasil. Aqui tinha a ave. No Brasil também tinha a ave. Só que, brother, a ave que cantava aqui, não era a mesma coisa que cantava lá, era diferente. Não tem como. Cara, esse sentimento do poeta, ele é parecido com o que a gente sente em relação a Deus. Você está conseguindo entender? Mas, cara, as coisas daqui, desse mundo, ainda que você tenha tudo, mano, ainda que você tenha, cara, muita grana, tenha toda a roupa que você quer, a melhor mousse, o melhor namorado, tudo, cara, nada daqui é igual de lá. Cara, nada daqui é igual de lá perto de Deus. Sacou? Nada é tão bom, tão perfeito, tão pleno, tão satisfatório quanto estar unido a Deus. E a gente lê, inclusive, num salmo um pouquinho depois desse, uma parada muito maneira. O Salmo 84, ele fala assim, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar.
Cara, é melhor um dia nos átrios de Deus, perto de Deus, do que 2 anos, 270 dias em qualquer outro lugar, em outro lugar. Pô, eu não estou querendo me gabar, não, mas o que aconteceu? Meus pais são bons no trabalho deles, né? E eles ganharam um prêmio, cara, uma vez, para ir para um resort lá no Nordeste. Então, assim, parada top já, né? Aí, cara, fui a família toda lá pro resort. Eu lembro que teve uns dias, assim, que eu acordei, aí, pô, o céu azul, assim, perfeito. Aí eu descia para tomar café. Cara, o café tinha água de coco de graça. Não sei se você consegue acreditar. Água de coco de graça. De graça não, né? Mas estava incluído ali. Aí, pô, eu saía daquilo, olhava, cara, tinha um marzão, uma praia ali bem exclusiva, assim, do negócio. Uma piscina top, várias paradas para você comer. E aí, cara, você fazia tudo isso no dia todo. Quando chegava de noite, você já estava, assim, meio cansado. Você descia e, pô, a gente teve, cara, um jantar gourmet, num dos restaurantes gourmet do negócio. Cara, a parada foi muito boa. Eu comi pra caramba, sério, eu comi muito. Cara, a parada foi muito boa. E eu consigo falar, assim, com um pouco de até facilidade. Cara, eu prefiro um dia nesse resort, pô, do que 1000 nos outros lugares. Tranquilo, prefiro ficar... Cara, então é mais ou menos isso que o cara quis dizer. Cara, tá com Deus é tão bom que eu prefiro ficar um dia só aqui do que 2 anos nos outros lugares. Sacou? E, pô, eu vou concordar com o salmista, sem querer parecer ser santarrão, mas, cara, eu prefiro um dia, assim, diante de Deus, na devocional, pô, no louvor, sei lá. Prefiro um dia diante de Deus do que 2 anos, 270 dias lá naquele resort, cara. É muito bom estar perto. Cara, estar perto de Deus é melhor do que tudo que você pode imaginar. Eu não sei se você consegue acreditar nisso, mas, cara, é melhor do que McDonald's para a vida toda. É melhor do que tudo, cara. Só que esse salmo vem trazer uma parada um pouco a mais. Estar com Deus não é só prazeroso. Cara, é necessário. Na verdade, é tão necessário quanto você beber água. Então, cara, uma parada que vocês têm que guardar. Sem Jesus, não tem vida, não existe vida. Então, cara, se você não deixa de beber água todo dia, ou de se alimentar todo dia, cara, você também não deve deixar de falar com Deus todo dia, estar diante de Deus todo dia, sacou? Cara, a sobrevivência da nossa alma, ela depende do nosso relacionamento com Deus, sacou? Então, cara, estar com Deus é muito importante. Pô, se você passa aí um dia inteiro sem orar, eu não estou querendo apontar uma arma na sua cabeça e dizer que você é horrível. Cara, não, mas, pô, repensa a sua vida diante de Deus, beleza? E a gente vai junto, bora caminhar junto para a direção dele. Amém? A segunda coisa que a gente tem que aprender, ó, a Janaína pediu para falar, a segunda coisa para subir a parada ali, ó, subiu. A segunda coisa que a gente pode aprender desse texto é que, se feito com sinceridade, trazer suas queixas a Deus é algo muito importante. Cara, se você fizer de maneira sincera, trazer as suas queixas, as suas reclamações para Deus é uma parada crucial. Olha só, essa parte é bastante delicada, mas entende o seguinte, você viver se queixando para você mesmo e se queixando para os outros, cara, isso é murmúrio, isso é pecado. E de quebra ainda é chato pra caramba. Mas, cara, reclamar para Deus, trazer, sim, nos seus momentos de angústia, você trazer suas inquietações, as suas queixas até Deus, isso não é pecado. Isso é bênção que Jesus conquistou pra gente. Sacou? Cara, você tem que orar sabendo com quem você está falando. Assim, você não está falando com qualquer um, você está falando com Deus, totalmente santo, totalmente puro, totalmente melhor do que você, completamente soberano. Então você tem que falar com respeito, cara, você tem que falar com temor. Só que você nunca pode falar com falsidade. Beleza? Cara, não pode rolar falsidade com Deus. No verso 9 do Salmo, o salmista falou assim: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Por que se esqueceste de mim? Cara, é óbvio que Deus não se esquece de ninguém. A gente sabe disso daí desde criancinha. Cara, Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Então, ele não esqueceu do salmista. É óbvio que ele não esqueceu do salmista. É óbvio que ele não esquece de ninguém. Só que, cara, mais importante do que fazer aquela oração completamente correta teologicamente,
é você fazer uma oração sincera. E sabe por quê? Porque Deus quer estar perto. Deus quer estar perto de você. Se Ele já sabe de tudo que você vai pedir, para que a gente ora, né? Para que tu ora, cara? Se Deus já sabe de tudo. Cara, é porque Deus quer estar perto de você. Ele quer o seu interior, cara. Ele quer a verdade do seu íntimo. Sacou? Cara, há uns 12 anos atrás, eu me mudei do Rio para Niterói. E pela primeira vez na minha vida, eu morei em um apartamento, cara. Isso foi muito novo para mim, um apartamento. Aí chegou o primeiro final de semana nesse apartamento. A gente chamou os meus primos, que já eram de Niterói. E aí tava assim, eu, Eloy, esses meus dois primos. E ninguém, cara, tinha morado no apartamento. Parada inédita. Aí, tipo assim, cara, a gente tá aqui no apartamento, um lugar alto. O que a gente vai fazer? Pô, vamos pegar umas paradas que tem aqui e jogar daqui de cima, ver o que acontece. Entendeu? Deve ser maneiro ver o negócio em queda e tal. A gente começou a pegar aquelas bexigas d'água. Aí foi pegando e atacando, o negócio descia, explodia no chão, maravilha, não sei o quê. Cara, aí chegou uma hora que a minha prima... Cara, eu não sei o que aconteceu. Minha prima pegou uma bexiga e foi enchendo, e o bagulho não parava de encher. A gente pegou essa bexiga específica num balde, foi levando, aí o plano era o seguinte, ó, vamos pegar o balde, jogar para fora, vai a bexiga, o balde fica, vai espalhar bastante água, vai ser maneiro demais. Aí nesse movimento daqui, cara, o balde foi tudo junto. Aí, cara, foram aqueles segundos, assim, que você via a morte acontecer. Aí, cara, o negócio bateu no telhado da garagem, quebrou o telhado da garagem, aquele barulhão sinistro. Aí vem quem? Meu pai. Aí os quatro assim, ó. Aí chega meu pai, o que aconteceu? Gente, pô, barulhão, né? Você ouviu? Coisa louca, um barulhão. Cara, meu pai, na real, já sabia que a gente tinha feito besteira. E, cara, meu pai tá ali atrás. Se você for conversar com ele hoje, ele vai te falar a mesma parada que ele falou. Ele falou assim, eu não fiquei bolado. Não fiquei bolado, meu pai não fala essas paradas. Eu não fiquei triste, eu fiquei chateado. Porque, pô, vocês quebraram o telhado. Fiquei chateado porque vocês mentiram pra mim. Fiquei chato com vocês. E eu não acreditei, cara. Até hoje eu tenho uma dificuldade para acreditar. Porque, olha só, sério, pensa comigo aqui. Quantos motivos ele poderia estar desesperado? Tipo assim, ó, motivo número 1, ele ia ter que pagar para consertar o telhado, porque a gente quebrou o telhado. Motivo número 2, pô, ele provavelmente teria que pagar uma multa para o condomínio, porque a gente quebrou o telhado. Motivo número 3, cara, a gente tinha acabado de se mudar, então todos os vizinhos iam achar que a gente era um vândalo marginal que veio do Rio e destruiu o prédio. Cara, e a quarta é assim, pô, meus filhos são retardados, né, tipo... E, cara, na verdade, meu pai ficou bolado com a mentira, com a mentira. Cara, o que isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus? Pega o seguinte, é óbvio que o pecado, para Deus, é uma parada extremamente odiável. Deus odeia o pecado. Só que tem coisas que são ainda piores, como consequências. Muito pior do que você pecar em si, é de alguma forma você tentar se esconder de Deus, por causa da vergonha, e você não pedir perdão. Cara, se liga no seguinte, ele já sabia que você ia pecar. Ele já sabia e morreu para isso. Então, cara, se você deu um mole vendo que você não devia no computador, se você deu um mole, cara, enganando alguém, mentindo, se você deu um mole, pô, xingando alguém que não merecia. Óbvio que, assim, xingar não é legal de qualquer jeito, mas, cara, xingou alguém de graça, ficou pistola do nada, xingou. Pô, se você fez uma parada que você sabe que está errado, eu nem preciso listar, você sabe que está errado. Ainda que você seja o crente das galáxias, ainda que você seja um líder de célula, um supervisor, cara, você tem que correr para Deus, você tem que ser sincero com Deus, pedir perdão e correr atrás. Não tenha vergonha, cara, de falar com Deus. Pô, lembra que um tal rei aí, chamado Davi, fez uma parada... Ó, Davi era chamado de homem segundo o coração de Deus, tá? Ó, Davi fez uma parada muito pior que você jamais vai fazer na vida, tá? Ó, o que aconteceu? Davi, quando foi confrontado pelo fato de pegar a mulher de Urias, dormir com a mulher de Urias, engravidar a mulher de Urias, depois assassinar o próprio Urias e enviar o cara para morrer, ele fala com Deus. Depois de ele ser confrontado em relação a isso, ele fala... Cara, o cara fala, matou o maluco, ele fala com Deus, cara. Pô,
E, cara, olha o que ele fala. Ele traz uma parada preciosíssima pra gente. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Pô, ele vai bater no peito aqui agora e assumir a derrota. Ó. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. E essa próxima frase aqui, cara. Sei que desejas a verdade no íntimo. Sei que desejas a verdade. Cara, Deus não espera de você perfeição, não. Deus não espera que você não erre nunca. Mas Deus espera de você sinceridade e arrependimento sincero, cara. Aquele arrependimento sem caô, sem frufru, que você fala, pô, Deus, deu um mole. Eu não só pequei agora, não, eu sou assim, cara. Pô, me conserta, me trata. Vocês tentam lembrar de uma frase que alguém disse aqui, eu não lembro de quem é exatamente, mas a maturidade espiritual, ela é medida pelo quão curta é a distância entre o seu pecado e o seu pedido de perdão. Sacou? Quanto mais rápido você pedir perdão pelo pecado que você fez, mais maduro na fé você é. Isso é maturidade. Se eu não me engano, essa frase é do R.T. Kendall. Então, cara, por mais sinistro que seja o que passa no seu coração, fala com Deus, entendeu? Não deixe de abrir o jogo com Deus. Cara, a terceira e última lição que a gente pode tirar aqui do texto: é importante ter em mente que toda dor do crente é só por enquanto. Cara, é muito importante você saber que se você acredita em Jesus, a sua dor, cara, ela é por enquanto. Eu fico bolado comigo mesmo, porque eu trago as piores ilustrações que existem. Mas olha só, vocês já sabem que eu odeio escola, né? Vou trazer um outro fato para vocês. Eu amo carne, cara. Desculpa, eu sei que tem muita gente vegetariana aqui que deve estar querendo voar no meu pescoço. Mas, cara, eu amo carne, eu amo churrasco. Cara, eu gosto muito. E por muito tempo da minha vida, o que acontecia, assim? Eu ia numa célula em Piratininga e dormia na casa do Igor, para depois ir para a minha escola, porque eu morava meio longe e tal. Aí a rotina era assim, ó, célula, resenha depois da célula, resenha com o Igor, pô, dormia tarde pra caramba, acordar cedo para ir para a escola. Cara, Igor é testemunha disso. Eu acordava destruído, maluco. Eu acordava rabugento. Tipo assim, cara, brother, eu não acredito que eu tenho que ir pra escola, mano. Esse mundo capitalista que me faz estudar. Quem que inventou essa droga de escola? Cara, eu ficava bolado. Bolado, meu. Eu tinha que assistir trigonometria, 7 horas da manhã. Pô, muito ruim. Você nem sei sabe o que é trigonometria ainda, mas, pô, muito ruim. Aí, cara, teve um dia que foi diferente. Porque me ofereceram um carro. Tô zoando. Mas quase isso. Cara, um brotherzão lá da escola, que não sei se a galera tá assistindo, mas quem, pô, sabe deve lembrar, decidiu comemorar o aniversário no Musselin, cara. Musselin é minha Disney, tá? Pô, Musselin, churrascaria top, São Francisco. O cara decidiu comemorar o aniversário no Musselin e bancar pra geral, numa terça-feira. Aí foi assim, ó, cheguei pra célula, acabou a célula, cara, na resenha comigo já tava assim, ó, moleque, Musselin amanhã, tô feito, vou comer pra caramba, vou comer muito. Aí eu acordei diferente, cara. Porque apesar de eu estar naquela derrota diária, pô, eu sabia... Deu ruim aqui. Voltou a voz. Apesar de eu estar naquela derrota diária, eu sabia que logo mais ia rolar um Musselin. Então, pô, sim, tá ruim agora, mas depois vai ficar maneiro. Apesar de eu não gostar de ir pra escola, vai ter churrasco, cara. E, cara, não sei se vocês conseguiram pegar onde eu quero chegar, mas é que a real é que existe uma parada muito melhor esperando por você. Uma parada muito melhor esperando por nós. Aquele que vem virá e toda lágrima vai ser enxugada e toda tristeza vai ter fim. O salmista, apesar de ele estar profundamente bolado, assim, ele contemplava uma parada maravilhosa que ia acontecer à frente. Ele falava assim, ó, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, meu Salvador, o meu Deus. Cara, esse pois ainda o louvarei é bastante significativo. Tipo assim, apesar de estar tudo ruim agora, de estar tudo uma droga lá em casa, de estar tudo, pô, péssimo, eu ainda o louvarei. Tenho certeza. Eu ainda vou louvar a Deus. Então tá tranquilo. E eu tento falar, né, pô, tem algo maravilhoso esperando vocês pela frente. Teve um cara na história da igreja que teve uma sorte, tô zoando, né, o cara foi escolhido para isso, que ele teve uma revelação das coisas que haveriam de vir. Eu tô falando do apóstolo João, não tem muito mistério não, tá? Ele escreveu o Apocalipse lá na ilha de Patmos, se eu não me engano, muito medo de ter errado, cara, mas é na ilha de Patmos, né? Glória a Deus. E
Cara, olha o que ele relata, brother. Eu vou fazer uns cortes aqui. Olha o que ele relata. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado. Uma forte voz que vinha do trono dizia: Deus estará com eles, os homens, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. E acrescentou, aí a parada fica pesada pra gente. Escreva isto, pois estas palavras são dignas de confiança. Cara, esse é o nosso futuro, essa é a nossa esperança. Amém? Pô, isso é maravilhoso demais. E agora, a parte mais esperada, a parte mais importante, o que a gente vai fazer da nossa vida? O que a gente pode fazer de prático a partir desse texto? O que você vai fazer quando a bad bater? Ó, primeira coisa que você vai fazer é derramar o seu coração diante de Deus na oração. A gente precisa derramar nosso coração diante de Deus falando com Ele. O Senhor, cara, é aquele que te conhece e tem poder para mudar tantas situações em torno de você que te deixam tristes e angustiados, quanto a sua própria cabeça, cara, a sua própria perspectiva sobre essas coisas. E isso me lembra muito uma palavra assim, de Paulo para a igreja de Filipos. E assim, cara, a igreja de Filipos estava num momento full derrota, tá? Paulo fundou a igreja e Paulo estava preso. Então, cara, perseguição cristã bolada ali, todo mundo angustiado, todo mundo triste, assim, tenso. E, pô, Paulo escreve uma parada aqui que parece que é deboche, mas, cara, como isso pode tratar o nosso coração? Porque a nossa situação é mais tranquila do que a dos caras dessa igreja. Ó, Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as suas mentes e os seus corações em Cristo Jesus. Que promessa bizarra. Cara, o que rola? Toda ansiedade, toda tristeza tem que virar imediatamente um pedido de oração. Sacou? Experimenta fazer isso, sério mesmo. Sempre que alguma parada vir na sua cabeça, que te gere um mínimo de ansiedade, seja assim, terminar a redação, fazer uma lista de matemática, cara, fazer uma prova de vestibular, pegar um copo d'água, sei lá. Cara, fala com Deus. Na hora. Se ficou preocupado com isso, fala com Deus. Não tem medo de ser chato, não. Beleza? Essa é uma parada prática que a gente tem que fazer. A segunda coisa que a gente deve fazer é lembrar que nada daqui é permanente. A gente precisa ter isso na cabeça. Nada desse mundo é permanente. Cara, você tem que saber que a sua vida não acaba aqui. O melhor, ele está por vir porque Jesus venceu. A sua dor, cara, é sempre temporária. Lembrar disso é fundamental para você enfrentar os dias maus. O jovem trazia um ensinamento para a gente meio engraçado, mas, cara, que é muita verdade. A gente saiu nu, a gente saiu pelado do ventre da nossa mãe, a gente vai voltar pelado pro caixão, cara. A gente nasceu sem nada, vai morrer sem nada. Então se liga, se você nesse mundo estiver sofrendo, se você aqui não tiver aquilo que você deseja, cara, se você não tem aquele tênis que você queria, se você não tem aquele diploma que você queria, aquela aprovação que você queria, segura, porque daqui a pouco tudo vai passar. Se você não tem aquilo que você gostaria de ter, não fica bolado, porque daqui a pouco ninguém vai ter nada. Eu lembro mesmo, cara, uma experiência minha, eu lembro que meus pais viajaram, eu estava doido para comprar um skate, doido para comprar peça de skate. Eu, cara, compra skate. Aí chegou o skate, cara, os skates foram quebrando, um a um, assim, muito rápido. Aí eu olho para aquilo e fico assim, pô, não vou nem andar, a parada passou. Eu queria muito, achava que ia ser muito top para mim, mas, cara, passou. E, cara, as paradas da nossa vida passam. Só que por causa de Jesus, a gente tem a certeza de uma parada que é superior e permanente. A gente tem a certeza que a gente vai viver do lado dele para sempre. Amém? Cara, isso é muito top. A terceira aplicação prática desse texto, cara, eu estou bastante nervoso para essa parte. Assim, é a parte mais importante do sermão. Eu sei que deve estar frio aí atrás, deve ter um monte de mosquito atrapalhando vocês, mas se vocês conseguirem prestar atenção só nisso aqui, cara,
Se vocês esqueceram tudo que eu falei disso aqui, tenta se lembrar. A terceira coisa que a gente deve fazer, deve pôr em prática, jamais se sinta só. Cara, nunca se sinta sozinho. Nunca se sinta sozinho. Vou construir essa parada aqui com vocês. A tristeza do salmista, ela se dava pelo fato dele estar longe de Jerusalém, o lugar onde a presença de Deus se manifestava naquela época. E apesar de, na oração deles, ele ensinar umas coisas maravilhosas pra gente, ele mesmo, cara, termina a sua oração triste. Tipo assim, lá pro final, o salmo volta pro refrão e parece que tudo foi um fail, absurdo. O cara fala, pô, por que tá tão triste assim? Ó minha alma, por que tá tão abatida? Cara, sim, o salmo começa triste e termina triste. Mas é por isso que hoje a gente consegue entender da onde a nossa alegria vem. Jesus Cristo, depois desse salmo ser escrito, ele desceu dos céus. E embora sendo Deus, ele não considerou que o fato dele ser igual a Deus era um negócio que ele devia se apegar. Nascido da Virgem, ele veio ao mundo e humilhou-se. Cara, ele foi obediente e obediente até a morte, e morte de cruz. Sendo ele justo, ele foi condenado para que a gente que era injusto fosse absolvido. Cara, antes da morte do Filho de Deus, só Jerusalém é o lugar da adoração. Então, se esse salmista vivesse após Jesus, ele não escreveria o que ele escreveu, cara. Ele não precisaria mais de Jerusalém. Sabe por quê? Porque hoje em dia Deus vive em nós. Antes de Jesus, a parada funcionava até assim, ó, no templo de Jerusalém. Uma pessoa específica, uma vez por ano, entrava por um véu bem grosso, bem grande, que dava para uma sala específica em que ele tinha contato com Deus ali. Só que, cara, quando Jesus morreu naquela cruz e bradou, está consumado, acabou, esse véu se rasgou de cima a baixo. Olha só, cara. Não é mais em Jerusalém, não é mais em Samaria. Mas agora a gente adora em espírito e em verdade em qualquer lugar. É óbvio que o salmo terminou triste. Como é que o cara podia ficar feliz, longe de Deus? Só que acontece que depois disso, em Jesus, o próprio Deus rasga aquilo que nos separa. Cara, aleluia, essa parada é maravilhosa demais. Ninguém mais precisa se sentir só. Ninguém mais precisa temer. A gente canta, você nos deu a vida. Você está comigo em tudo. Em tudo. Cara, o salmista diz, pois ainda louvarei. A gente pode cantar e a gente canta. Eu não deixarei de louvar. O salmista, ele estava extremamente triste porque ele tinha uma sede de Deus que nunca poderia saciar e não conseguia saciar. Cara, Jesus hoje chama a gente para perto dele e fala assim, olha, se você beber de mim, você nunca mais vai ter sede. A nossa música é diferente da do salmista. A nossa realidade é diferente da do salmista. E isso tudo por causa de uma coisa, por um único fato. Jesus veio em nosso favor. Jesus veio em nosso favor. Aleluia, aleluia. O caminho para Deus se revelou, é Jesus. A gente pode estar na presença dele em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer contexto. Diferentemente do salmista, cara. Guarda isso no seu coração. Diferentemente do salmista, você nunca mais precisa ter saudade de Deus. Você nunca mais precisa ter saudade de Deus. Ele está perto agora. Você não precisa mais ter saudade de Deus. Não se esqueça disso, cara. Você não está só. Você foi salvo pelo amor. Cara, era isso que eu queria trazer para vocês. E eu queria trazer só um bônus, assim. Vou coisar aqui. Cara, essa última aplicação, ela, sim, mudou bastante a minha vida. Eu não quero falar de mim, assim, mas eu quero que vocês consigam entender de maneira mais prática o que isso significa. Cara, antes de Jesus, eu sei que é um pouco difícil de acreditar, cara, eu era um moleque muito introspectivo, assim. Eu era um moleque que era muito sozinho, eu não gostava de falar. E, pô, uns primos meus até me zoam, achando que eu era, tipo assim, pô, a gente achava que você era autista, que não sei o quê, zoeira pesada, né? Mas, cara, eu vivia, assim, na minha cabeça com muita tristeza, e eu ia alimentando essas tristezas, e às vezes eu ficava com raiva,
Eu não falava para ninguém, eu ficava alimentando aquela raiva na minha cabeça, tudo aqui. E uma vez eu cheguei na igreja e o que me encantou não foi exatamente as pessoas, assim, mas foi o jeito com que as pessoas falavam com Deus. Pô, se eu não me engano, eu vi pastorzão orando. Eu fiquei assim, cara, esse maluco fala como se Deus estivesse na frente dele. E eu fiquei assim, caraca, que é isso, cara? Aí eu entrei nessa, pô, vou começar a orar, vou ver no que dá. Aí eu fui num retiro, num Go Camp em 2014. Cara, e lá eu orei, pô, tive a certeza que eu não estava sozinho ali, cara. Eu orei e Deus estava ali, na minha frente. E, pô, nego, pode falar o que quiser, cara. Eu tenho certeza que Deus estava ali. E, cara, hoje em dia, a minha cabeça funciona de um jeito muito diferente. A minha vida é muito diferente. Antes eu ficava remoendo as paradas na minha cabeça. E hoje, a maioria das coisas que eu penso com Deus. Não sei se você consegue entender isso. Os meus pensamentos acabam sendo orações, sabe? Entendeu? De, pô, Deus, estou triste com isso. Eu não fico mais, caraca, eu tô triste, que droga. É tudo muito diferente, cara. Isso transformou muito a minha vida. E, cara, como eu desejo que transforme a vida de vocês, cara. Essa verdade de que você não está sozinho. Para te mandar real, eu nunca conseguiria chegar até o final dessa pregação, mas foi só porque Deus estava aqui, cara. Jesus estava do meu lado e Ele foi fortalecendo e foi fazendo. Cara, eu queria pedir para você fechar o seu olho aí agora. E, cara, eu queria que você pensasse no seguinte. Pô, não importa o que digam para você, não importa se você acha que Deus não te escuta mais. Cara, Deus está perto de você. Beleza? Cara, entende o seguinte, o seu salmo, ele não precisa terminar triste. Ele não precisa terminar triste. Você pode falar com Deus de onde você está. E, pô, o que eu vou pedir para vocês, assim, é que vocês tenham um momento de oração de vocês. Que vocês derramem o coração de vocês diante de Deus. Eu vou dar um tempo para vocês, depois eu oro aqui para fechar. Pô, fecha o seu olho aí, fala com Deus do seu lugar. Pode ser? Senhor, eu venho te agradecer, Senhor, nesse momento, pela tua bondade, Deus, pelo quão fiel você é, Jesus. Obrigado porque a gente nunca vai estar sozinho, Senhor. Você sempre vai estar com a gente no fogo, nos momentos mais difíceis, Senhor. Muito obrigado porque a gente não precisa mais se sentir só. Muito obrigado, Senhor, pela tua obra naquela cruz, Senhor. Muito obrigado porque você salvou a nossa vida por amor. Obrigado porque você chama a gente a viver um relacionamento íntimo contigo, Jesus. Muito obrigado porque você chama a gente para ser, sei lá, para a gente te reconhecer como um dos melhores amigos que a gente tem na vida, como nosso melhor amigo. Poxa, Senhor, que, cara, você seja sempre com a gente, que a gente nunca se esqueça que você é um Deus presente, é um Deus que está com a gente. Senhor, guia a gente durante esse momento de culto, que a gente nunca se esqueça, Senhor, que a nossa alegria vem de você, Pai. Que nos momentos mais difíceis a gente lembre de você, o nosso Deus, nosso Salvador tão amado. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.